muito ruim, internet muito ruim, mas resolveu. Então, coloquem aí o de acordo de vocês, por gentileza. Ok, Clívio, bom dia, vamos lá. Então, vocês estão vendo a telazinha azul? Basicamente, tentando retomar o raciocínio, eu queria que vocês tivessem aberto aí a planilha de Excel, né? Eu vou até abrir também aqui a minha planilha de Excel, a outra que nós conversamos na aula passada. Não, que é errado aqui, só um minutinho. Orçamento ET, tá aqui, né? E beleza. Então, olha só. Minha proposta era que você, uma planilha semelhante a essa aqui, a chamada planilha sintética, onde nós temos o item, a discriminação dos serviços, o orçamento se dividindo em serviços e fornecimento de materiais. Então, você tem a unidade deste serviço, a quantidade desta unidade, deste serviço, o preço unitário da unidade que vai ser executada e a multiplicação do preço unitário desta unidade pela quantidade deste serviço, nesta unidade, vai me dar o preço total. E aqui, ao lado, o percentual relativo ao custo total do empreendimento todo. No caso aqui, vamos pegar aqui uma coisa. Por exemplo, eu tenho o assentamento de um tubo de concreto de diâmetro 300 milímetros. Então, a unidade desse tubo aqui é metros, desta composição de custo é em metros. O preço de cada metro do serviço, não confunda com o do tubo, isso aqui não é metro de tubo, isso aqui é metro de serviço de assentamento de tubos nesse diâmetro. Vale 672,40, ou seja, eu gasto com mão de obra e com equipamentos, materiais, o que for, R$ 672,40 para cada metro de assentamento de um tubo de concreto nesse diâmetro. E aí eu tenho o quanto eu, da minha obra, tenho de extensão deste tubo nesse diâmetro. No caso, são 17,30 metros nesse projeto. Multiplicando 17,30 por 672,40, eu tenho 11.634, é o custo que eu devo gastar para assentar o tubo. Certo, professor? E o custo do tubo já está embutido? Tá, não. No padrão, né, da maioria dos orçamentos, principalmente no padrão CAGES, o fornecimento de materiais é por fora. Então, você vai gastar, além do serviço de assentamento do tubo, a aquisição do tubo. Só para você comprar o metro do tubo de concreto, você vai gastar lá 672,40 vezes 74,30, dá 49 mil e pouco. Aqui tá quanto? Tá errado aqui, é? Não, eu não baixei. Desculpe, eu não baixei. Tubo de concreto 300. 74,13, né, aqui tá. Cadê o serviço? Desculpa, meu povo, tá tendo uma confusão aqui. Galeria, poços, pavimentação, assentamento. O assentamento é 17,30 metros, 672, 11.634. Aí aqui embaixo, deve estar errado o valor aqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Ó, o valor é 672,40. Ele pegou o mesmo valor lá de cima. Eu acho que isso não está certo aqui. 74,13, na verdade, é o somatório de 16 e pouco, né? Com outra rede, porque não foi só a tubulação, é o somatório de duas redes aqui, ó.
é o somatório de I-119. Não é? Peraí, ele multiplicou pelo valor aqui, ó, 57. O custo era 57. O custo era 57,13, né? Então, aqui eu tenho, tá certo, aqui tá tudo correto, ó. É assim, ó, não tem nada errado aqui, não. Aqui eu tenho, inicialmente, a quantidade e depois o preço unitário. A quantidade no meu projeto, aqui vem primeiro, a confusão foi essa que eu fiz aqui, viu? O assentamento de tubo em concreto de diâmetro de 300 milímetros aqui, em metros, no meu projeto, tirado lá das pranchas, 672,40 metros. O custo do assentamento é 17,30. Então, eu vou gastar 11.664 só para assentar. Mas para assentar o quê? Um tubo que eu ainda tenho que comprar. Eu tenho que comprar 672,40 metros ao custo de 74,13 o metro. Aqui, esse custo unitário do metro é do fornecimento do material, ou seja, eu estou comprando a manilha de 300 milímetros. Entende? Então, aí eu tenho ainda um custo de aquisição de 49.842, é do material, e vou gastar 11 mil para pegar esse material e assentar lá dentro da vala. Então, isso aqui é o que nós chamamos de orçamento sintético. Eu faço de todos os serviços para cada unidade de sistema. Primeiro eu fiz para a galeria, depois eu fiz para emissário, né? E aí, fechado o emissário, tenho aqui ainda um dispersor de energia dentro do emissário, e eu tenho o total geral de serviço, que é o somatório da galeria com o emissário, 340 mil. Depois eu faço o fornecimento de materiais da rede coletora, e depois o fornecimento de materiais do emissário por gravidade, que aqui, inclusive, o item é 5.0.0, né? Não é 6.0, 5.1.0 e 5.1.1, certo? Então, aí você tem o total geral de materiais, vou gastar 98.748 de materiais, correspondendo a 24,48% do custo total da obra, e vou gastar 340.454,50, que corresponde aos outros 77,51%. Somando esse aqui com esse aqui, fecha o custo total da obra, 100%, R$ 439.200,84. É o total geral, serviços e materiais. Esse é o orçamento sintético. Quando a gente faz isso para uma obra de tratamento, a gente tem que pensar, elencar. Primeira coisa, certo? Para fazer um orçamento, é pensar em elencar quais serão os serviços dessa obra, né? E foi o que a gente comentou com muita dificuldade na aula passada, né? Nós vimos, para toda obra, nós sempre temos os chamados serviços preliminares, né? Nós sempre temos os chamados serviços preliminares. Nós sempre temos também, comentamos, né, com toda dificuldade por conta da internet, mas comentamos que nós sempre vamos ter movimento de terra, em alguns casos vamos ter destocamento, limpeza, desmatamento mesmo, né, de árvore, remoção de árvore, etc. Vamos ter a movimentação de terra, corte de aterro compensado, etc., né, como nós chamamos, terraplenagem da área, eventualmente podemos até criar aqui um nível artificial acima do nível natural do terreno por conveniência de projeto, topográfica, para aproveitar melhor o terreno ou não, né? Você pode fazer o que você julgar conveniente dentro de custos razoáveis, claro. E aí você tem aí as unidades de sistema. A primeira delas é o emissário de esgoto bruto, né? Eu tenho que orçar a chegada do esgoto na área da ET, né? E aí você diz, professor, mas pode acontecer desse emissário de esgoto bruto já estar orçado? Rapaz, pode, mas normalmente ele vai estar orçado até chegar próximo da área da ET, até esse PV aqui, ó. A partir desse PV, para entrar dentro da ET, pouco provável que tenha orçamento dele se a rede tiver sido feita antes do tratamento. Lembra que eu já falei para vocês que muitas das vezes a rede é feita, mas o tratamento não é feito. Então, realmente, o esgoto fica mesmo caindo in natura no rio, até que um dia o gestor público contrate o projeto da estação de tratamento, né? E aí, um dia, ele chama você e diz, olha, aquela rede lá que você fez, lembra? Lembra? Pronto, agora vamos fazer o tratamento? Opa, vamos. Veja, o esgoto só chegou aqui, ó.
Só chegou nesse PV aqui, certo? Só veio até esse ponto. E estava jogando lá, caindo dentro do rio. Corria aqui, ó, céu aberto, até cair dentro do rio. Aí você foi chamado para fazer o projeto da estação, que inclusive você já determinou mais ou menos que seria naquela área ali, lógico, né? Então agora você vai fazer o projeto. Pronto. No orçamento desse projeto, você vai incluir essa conexão aqui, até porque eu não poderia orçar isso aqui sem saber em que nível iria ficar esse terreno, em que nível iria ficar a terraplenagem no final das contas, porque nada disso foi feito previamente, concorda? Então aí, primeiro, neste nosso caso aqui, estamos assumindo que o emissário vai a partir do último PV do emissário da rede, adentrando no emissário na conexão dentro da área da ETA. Então, vamos colocar mais um PV e vamos ter dois trechos. Do PV último do emissário fora da área para o PV dentro da área. É o primeiro trecho. O segundo trecho é do PV dentro da área até ao canal da grade. Então, aí eu tenho um emissário de esgoto bruto, sim. E aí eu vou ter que escavar, eu vou ter que assentar a tubulação, eu vou ter que reaterrar, compactar, etc. Então, eu vou lembrar da parte relativamente a movimento de terra. E se vocês lembram também, eu disse que movimento de terra pode, normalmente assume, apesar de ser um serviço que você pensa, não, mas eu quero construir a ET. Então, movimento de terra é algo que eu faço previamente à construção da ET. Não é que a sua lógica está errada, não. Mas, normalmente, o movimento de terra assume um caráter tão importante e tão, vamos dizer, cheio de propriedades, né, de vicissitudes próprias, que muitas das vezes é melhor você criar um item específico fora de tratamentos preliminares para movimento de terra. Eu já vi projeto pequeno, onde dentro dos serviços preliminares você tem um movimento de terra. Tem problema, certo? Mas, de modo geral, você faz o serviços preliminares, normalmente serviços preliminares entra toda aquela parte de preparação prévia do terreno, taxas, etc., né? E aí, só na sequência, você vai para o movimento de terra. E o movimento de terra vai envolver aquele sequenciamento todo de construção. Primeiro eu escavo, depois eu construo o que eu tiver que construir lá dentro, seja assentar um tubo, seja construir um PV, seja construir uma caixa de distribuição de vazão, ou uma caixa de inspeção, seja eu construir, colocar mesmo lá, enterrar o meu reator, né, como a gente viu, com muita dificuldade, eu sei também, né, sobre as possibilidades de enterrar um reator, né, no solo, cavar, ele pode ficar metade para cima, metade para baixo, tal, preparar toda a estrutura para isso, ou então colocar ele todo enterrado no solo, como a gente tenta fazer lá do Instituto, né, que a gente está pensando em projetar uma nova estação lá para o Instituto, e você vai e escava esse material, né, e aí, depois que você instala, você tem que reaterrar o que sobrou, né, lembra que você preencheu com alguma estrutura o que você escavou e vai sobrar um volume, né? Eu tenho um volume escavado, é o primeiro volume, eu coloco a estrutura dentro e o que sobra é o volume de reaterro. Então, eu tenho que reaterrar. Tem duas coisas, aterro e reaterro. Acho que fica bastante claro. Aterro é quando você precisa alterar o nível natural colocando o material que vem de fora. E aí você aumenta o nível, aumenta em volume a terra colocada naquele espaço ali. Então, você está aterrando o local, uma parte baixa que você quer nivelar a um nível mais acima e você lança material ali com devido controle, com devida compactação do solo. Você fez o quê? Um aterro. E o reaterro? O nome já está dizendo. Na verdade, você tirou o material, né, você desterrou e agora você está aterrando novamente. Portanto, você está reaterrando. Mas o reaterro normalmente acontece quando eu tiro o material para colocar alguma coisa ali. No caso, assentamento de tubulação, de singularidades, poços e caixas ou reatores. E no processo de reaterrar, parte do material vai sobrar, né? Então, eu reaterro, sim, compacto, sim. Parte do material que eu coloquei está ocupado agora pelas estruturas que eu assentei, que eu construí ali dentro. Esse material sobra.
uma parte desse material vai sobrar, e esse material que vai sobrar, eu tenho que dar um destino para ele. Então, normalmente, vocês são os engenheiros disso aí, né? O que é que eu faço quando eu pego o material, né, da construção civil e eu tiro esse material lá e eu tenho que jogar fora? Para onde é que eu mando? Manda para o aterro sanitário? Não, né? Vocês aí, os engenheiros ambientais são vocês, não sou eu, não. Onde é que eu mando? Tá lá, meio mundo de terra lá. Tirei lá do. Inclusive misturado com as pedras pelo meio, mato. Aí eu jogo em cima da caçamba. Onde é que eu jogo isso? Bora, meu povo. Vou perguntar aos advogados. Será que os médicos sabem? Pois é, Fabrício está dizendo assim, pois é, pensava que ia para um aterro, né? Vai para um aterro, me parece. Professor, Diga, Lázaro. pode ir para áreas que estão tentando ser aterradas também, né? Para aterros é como se ele tivesse, como ele consumisse um volume muito grande do aterro. Aí é como se fosse inviável, tá entendendo? Sim, Aí às vezes eles levam para áreas que estão tentando ser aterradas. pronto. Então você pode fazer um aproveitamento destinando, vamos dizer assim, doando, né, o material que foi escavado e que tenha qualidade para aterro e destinar uma outra área que requer aterro, né? Você pode até fazer a destinação dentro da própria área, você deve lembrar, né? Você pode fazer o chamado corte e aterro compensado. Só um minutinho aí, colegas. Colegas, eu tô com uma pequena emergênciazinha doméstica aqui. Vocês podem me dar um intervalo aqui, talvez uns 10 minutos, a gente para um pouco para a gente beber água, depois a gente volta. Quer dizer, eu não vou beber água não, mas vocês podem parar um pouquinho aí. Pode ser, vocês fazem a fineza. Eu agradeço, certo? Aí a gente volta daqui a pouquinho. Muito obrigado pela compreensão.
Colegas, desculpa aí o transtorno, viu? Estão me ouvindo? Vocês estão aí? Podemos retomar? Ok. Os demais? Fabrini, Clívia, ok? Parecido? Ok, professor. Ok, vamos lá, Flávio, beleza. Então veja que nós vamos trabalhar basicamente, veja bem, além dos serviços preliminares, movimento de terra, que compõe a escavação, reaterro, carga e transporte, que eu vinha falando, era exatamente quando houve a interrupção, quando você reaterra, parte disso vai lá, aí o doutor Lázaro falou, né, pode ir, dependendo do volume, pode ir para o aterro lá, mas normalmente pode-se pensar em ser aproveitado em outro aterro, sim, claro, mas existem aterros específicos, né, que recebem materiais de rejeitos da construção civil, não é verdade? Então, o fato é que tem duas formas, né, de eu fazer carga e transporte, o antigo bota fora. O primeiro deles é quando eu tenho exatamente o que eu acabei de comentar, eu faço a escavação, coloco algo dentro, e quando faço o reaterro, sobra material. Então, aí esse material eu faço uma carga em um caminhão basculante, faço o transporte dele a uma determinada distância, 5, 10, né, 15, 20 quilômetros. Bom, e aí tem um custo para isso. A outra forma de fazer a carga e transporte da necessidade é quando você extrai um material de baixa qualidade. Escavação de segunda ou terceira categoria. Segunda, escavação com matacão, ou terceira categoria, quando eu tenho rocha branda a frio, né, ou a fogo, como seja, ou muito material pedregulhoso. Então, nesse caso aí, uma escavação de segunda ou terceira categoria, especialmente terceira categoria, eu não posso retornar esse material para a vala, certo? Não devo retornar esse material para a vala. A recomendação técnica é que esse material seja expurgado, e aí, portanto, você deve prever o custo do expurgo desse material, da carga e do transporte. Afora movimento de terra, que é algo que vai ser muito importante para se construir uma estação de tratamento de esgoto e condicionar toda a sua área para construir os reatores, as unidades de sistema, eu vou elencar uma série de outros itens, que é o que eu gostaria de elencar junto com vocês. Agora, seria importante abrirem os microfones e nós faríamos aí uma lista, eu gostaria que vocês fizessem uma lista, né? Nós precisamos estruturar o orçamento, né? Então, vamos pensar na lógica da construção da estação de tratamento juntos, né? Ora, uma vez que eu fiz o serviço, aqui está a minha ET. Ó, minha ET tem um tratamento preliminar, tem um emissário por recalque aqui chegando no reator, o ASB, ele depois cai numa caixa, o efluente, vai para um filtro biológico percolador, dele ele vai para dentro de um tanque ele vai para dentro ele tem um sistema de cloração com dosador e tanque de contato, cai no primeiro PV do emissário de esgoto tratado, faz aqui a mudança de direção e desce até o dispersor de energia e vai para o rio. Aí, afora o tratamento em si, que seria o preliminar, estação elevatória, reator biológico primário, ou secundário, no caso, aqui, né, com um pós-tratamento aeróbio, composto de um filtro biológico percolador, com um pós-tratamento terciário, composto de cloração, né, aí eu mando o resto, isso, a parte líquida, emissário tratado por rio. Aí tem a fração sólida, onde eu tenho um emissáriozinho aqui, que desce por gravidade, com a declividade mínima de 3%, para a área do danado do meu leito de secagem. E também eu devo prever aqui a dispersão desse biogás que vai ser, vamos dizer, gerado aqui nesse reator, né, para um dispositivo de queima. Então, eu projeto aqui um dispositivo de queima para solucionar o problema do biogás, né? Então, eu projeto um flare aqui, onde tudo que sai do reator ASB aqui vai para essa unidade aqui para fazer a queima, né? Fazer a queima do biogás, o condicionamento do biogás. Prevejo também algumas outras unidades aqui, como acesso para veículos, acesso para pedestres, nós estamos falando de urbanização. Normalmente, colegas, estou falando da forma tradicional, certo?
É feito muito em urbanização o espalhamento de leito de brita número 1 ou número 2, ou misturada com 5 centímetros de espessura. Então, toda essa área aqui no entorno dos reatores, etc., normalmente se faz o espalhamento de um colchão de brita, certo? E aí, aqui, normalmente tem sido utilizado nas calçadas para pedestre e também no acesso a veículos, aqueles parquetes intertravados, semelhantes àqueles que a gente observa ali no entorno da Praça Padre Cícero, ou lá da Praça do Crato, né? Para quem é aqui da nossa região, que anda por aí, certo? Às vezes pode ser calçamento em paralelepípedo rejuntado, né? Ou pode ser até mesmo asfalto, vai depender do tamanho da rede. Então, eu tenho que pensar numa guaritazinha, com um banheirozinho para o operador, né? E também para o vigilante, né? Aí eu vou ter portão aqui de acesso para veículo, portão de acesso para pedestre. Vou pensar também aqui num paisagismo e vou pensar também nas outras unidades construtivas, quais sejam, além da guarita, né? Uma casa para proteção do quadro comando de bombas, uma casa para proteção e para acondicionamento, né, do grupo motogerador, para quando faltar energia, as bombas continuarem funcionando, bombeando para dentro do reator. E também, como eu tenho aqui uma cloração, eu devo prever aqui uma casa de química, né, para armazenamento e preparo de mistura, ou às vezes até mesmo uma bancadazinha para fazer algum tipo de análise do pH, etc., enfim, de concentração de cloro, etc. Pode até ter, em alguns casos, laboratório mesmo completo para fazer análise físico-química e microbiológica, dependendo do tamanho do vulto da ET e do dinheiro para gastar. Então, aí, observe, eu elenquei nessa nossa ET aqui todas as unidades de sistema. Cada uma delas vai compor os seus custos respectivos. Eu gostaria muito que a gente enumerasse, né, esses grupos de unidade de sistema e colocasse em sequência em um nosso orçamento. Qual seria vamos dizer assim, que eu vou dizer, deixa eu pegar aqui um Word desse. Pronto. Olha aí, eu vou botar aqui uma bicha conveniente aqui, um tamanho de fonte conveniente. Deixa eu ver se dá para vocês visualizarem bem. Pronto. Estão vendo aí, ó, número 1, né? É grande demais, não tá? Deixa eu botar 20. Certo? Então, serviços preliminares tem jeito. É o número 1, concorda? Aí, depois, serviços preliminares, eu acho que o movimento de terra ganha de lapada. É o segundo quase sempre, né? Só que tem um detalhe: nós poderemos fazer movimento de terra quando fazemos o movimento de terra da estação toda, ou podemos fazer o movimento de terra por unidade de sistema, certo? Na minha opinião aqui, nós poderíamos fazer o seguinte: poderíamos fazer o movimento de terra no âmbito desse serviço de preparação do terreno, então nós poderíamos chamar aqui de terraplenagem, certo? Movimento de terra, terraplenagem. Isso seria, vamos dizer assim, o movimento de terra macro. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Aquele movimento de terra que diz respeito à preparação do terreno nesse nível aqui, certo? Então, o meu terreno está desse jeito. Dentro dos meus serviços preliminares, né, eu vou ter aqui, é bom considerar aqui, vamos dizer, a limpeza do terreno, certo? Então, vamos ter aqui destocamento de árvores, certo? Nós vamos ter a descapinação de gramíneas, descapinação. Não está gostando não dessa palavra não, mas ela é um termo técnico. Descapinação de gramíneas. Só se eu estou escrevendo errado, eu acho que não. Descapinação, não, acho que é descapinação. Vou ver aqui. Ele nem sabe, né? A inteligência artificial não sabe nada, não. Descapinação de gramíneas. Deixa eu ver. Destocamento, descapinação, limpeza e regularização do terreno. Limpeza e regularização do terreno. Deixa eu ver o que mais. Preparação. Canteiro de obras.
Aí eu vou botar aqui 1.4.1, certo? Aí você vai botar barracão, tipo 1, certo? Aí vai 1.4.2, instalações provisórias. Enquanto você está construindo, o povo precisa beber água, tem que ter bebedouro, tem que ter um lugar para o pessoal ir lá no Reina em Elizabeth, os construtores, né? Precisa de um barracão lá para poder ter o almoxarifado de guardar material, local para guardar cimento, etc. Certo? Então, barracão, vou botar assim, barracão. Barracão só, certo? São vários tipos, 1, 2, 3, 4. Então, instalações provisórias, né? Deixa eu ver o que mais que pode entrar aqui. Canteiro de obras, barracão, instalações provisórias. Não vamos botar demais não, porque daqui que eu lembre, assim, de cabeça, fica ruim, a gente perde tempo. Então, aí eu fiz o quê? De qualquer maneira, nós estamos aqui preparando o tratamento preliminar, né? Fizemos o tratamento preliminar, destocando lá, preparando o terreno, né? Tem alguma coisa que eu estou esquecendo aqui, que poderia... Deixa eu ver aqui, desse aqui. Essa parte aqui não entra para nós, porque é rede, né? Então, não entra. Então, vamos lá. Barracão, instalação provisória, movimento de terra e terraplenagem. Depois que eu fiz o movimento de terra na ET, o que é que eu vou fazer? Ó, o terreno está todo pronto, certo? Eu fiz aqui terraplenagem, corte aterro compensado, fiz tudo, meu irmão, certo? Aí, dentro aqui desse item, certo? Eu vou ter corte aterro em material coberto, material. Vamos dizer que a segunda categoria até 3,50 metros, certo? Carga e transporte em caminhão basculante. Aterro compactado. Tem com ou sem controle? Com controle. Com controle é aquele em que você realmente faz o controle da umidade, faz o controle de compactação. E sem controle é aquele que você faz a compactação, mas você não avalia o nível de compactação, não faz o teste, o ensaio de compactação em laboratório, nem mesmo da umidade ótima que é necessária para garantir o máximo de compacidade, né, de adensamento do solo. Não faz nada disso. Então, aterro compactado com controle, vamos lá, que você está preparando o terreno, você está fazendo o aterro apenas, né? Compactação. Aí, como você está querendo fazer aqui, não foi? A gente inventou que ia botar aqui uma terraplenagem acima do solo, um pedacinho. Aí a gente vai botar aqui um irocamentozinho aqui para proteger esse talude, né? Acima do solo e tal. Então, vamos botar aqui irocamento com pedra de mão, né? Mais carga e transporte aterro compactado. Bom, enfim, que eu estou lembrando. Movimento de terra, terraplenagem, corte e aterro, carga e transporte. Rapaz, escavação, né? Eventualmente você vai ter como é corte e aterro, e aí tem aterro compensado, eu vou ter escavação. E aqui, ó. Aqui é o corte e aterro, é um item, e dentro do item corte e aterro, em campo aberto, material segunda categoria, eu ia ter 2.1.1, eu ia ter escavação em campo aberto, material segunda categoria, profundidade até 1,50 m. De verdade, meu povo, você tem, aqui eu vou botar entre aspas, certo? Até 1,50 m, entre 1,50 e 2,50, entre 2,50 e 3,50, e dependendo da tabela, profundidade
maior ou igual até 3,50. E o limite normalmente fica em torno ali de 4,50 metros, 5 metros. Então, primeiro você escava. Outra coisa que você faz do corte e aterro é aterro compactado. Material segunda categoria. Então, você poderia ter primeira, segunda, terceira categoria, certo? Tanto a escavação como o aterro. Então, você escava de um lado e aterra do outro. É o chamado corte e aterro compensado. A carga e o transporte de material basculante vai ser interna, né? E você pode ter ainda um outro para carga e transporte para bota fora, né? Bota fora. Aí você bota diâmetro, distância média de transporte, 5 quilômetros. Você vai ter que tirar material dali e levar para outro canto. Algumas cargas de transporte você está tirando um local e dentro do próprio local levando para o outro, como é o caso do corte aterro compensado. O aterro compactado, né? Estamos fazendo o controle e o enrocamento para proteger aqui. Então a gente já deixou a bichinha toda bonitinha em relação a movimento de terra geral quanto à terraplenagem. Lembre-se que nós vamos ter ainda movimentos de terra. Quais são os movimentos de terra que a gente ainda vai ter? Quem lembra? Alguém lembra? Ninguém lembra? Colegas? Professor, no caso, essa outra movimentação de terra seria quando for instalar a ET, no caso, no geral? Pois é. Exatamente. Quando você for, a gente já preparou o terreno está no nível, está bem bonitinho aqui, né, no nível que a gente escolheu, né, tá aqui, ó, a gente botou, lembra, era 1,50 m acima do terreno natural, e aqui está o terreno natural, ó. Ele levou aqui, porque decidiu que ia fazer isso, né, ele levou aqui e tal, aqui até que não chega no nível mesmo, aí aqui a gente levou em relação aqui, por causa da preocupação aqui com o rio, né, protegeu aqui com o enrocamento, deixou bem niveladinho aqui o terreno, né? Mas o que é que acontece? Nós preparamos o terreno e terraplenamos, deixamos no jeito, só que a gente vai começar a fazer construções nesse terreno terraplenado. Então, nós vamos ter que escavar aqui, ó, só na área do tratamento preliminar, vamos ter que escavar só na área do reator, vamos ter que escavar a fundação da residência. Então, você vai ter agora uma série de intervenções em cima do terreno, né, que não é mais, né, você tem agora, você tem o terrenão lá, terraplenado, né, ok, Raila, tudo bem, então aqui, ó, você terraplenou aqui a 1,50 m, né, terraplenou aqui a 1,50 m, vamos dizer que ficou desse jeito assim, ó, o terreno. E aí tá tão bonitinho. Só que quando entra na área da ET aqui, ó, você vai ter que começar a fazer escavações, ó. Você vai ter que escavar aqui, ó, para construir as valazinhas aqui, ó, das paredes da guarita. Tá escavando. Lembra, agora não é mais escavação em campo aberto, é escavação de valas. Certo? Aí tá escavando aqui, ó, da guarita, tem a construção aqui do grupo gerador, se escava a fundação, o buraco mesmo, né, a vala para o alicerce. Lembra que você chegou agora aqui, ó, com uma vala bem por aqui assim, ó, vinha, né, aí tem um PV bem aqui, ó, escavou aqui, ó, para poder construir um PV aqui dentro, ó, que era o PV, concorda? Lembra lá o PV que vinha lá da rede. A rede tá passando por aqui assim, ó, vindo lá de fora, né, chegando na área da ED. Tá todo mundo percebendo isso? Então, você tem que escavar. Aí, agora, você chegou aqui no tratamento preliminar. Eita, aí aqui tem uma escavação massa mesmo. Você pegou aqui, o bicho chegou aqui com 1,80 m de profundidade. Então, você tem que fazer um buracão aqui, ó. Certo? Buracão aqui, tamanho do mundo aqui, com tratamento preliminar. Certo? E, ó, bem fundo, né?
para poder garantir a construção do tratamento preliminar. Ó. Certo? Então, você escavou aqui o buraco para construir gradeamento, caixa de areia, calha pasto e a estação elevatória. Aqui do lado não vai ter escavação, mas lembra que está passando aqui na parte de cima, uma coisa para o caminhão vir, né? Vir aqui assim e tal, então um negócio aqui para ele... Lembrando aí do nosso projetinho aqui do lado, né? Vou até afastar um pouquinho para a gente... Ó, tá vendo ele aqui, ó? Ó o tratamento preliminar. Então, eu estou escavando ali. Onde é que eu vou ter que escavar mais? Ah, os reatores, né? O doutor Aparecido disse que esse negócio vai sair daqui e vai vir, ele quer ele semi-enterrado, então tem que fazer um buraco, mais ou menos aqui assim, provavelmente, a uma altura conveniente, tal que eu consiga construir aqui dentro, né? Desse buraco, não só o reator WASB, vai ficar aqui dentro, ó, projetado metade para cima, metade para dentro do terreno, né, assim. Não só isso, mas também eu vou ter que dar acesso para poder construir uma escadazinha para descer lá para baixo e tal, etc., para poder o pessoal se movimentar aqui, fazer leitura coletar material, da descarga, né? E na lama, tal, do lodozinho lá e tal, papapá. Então, aí daqui, ó, ainda tem mais escavação bem aqui assim, ó, que é o quê? Tem uma caixa bem aqui, que eu vou ter que escavar, fazer a escavação dela, né, para o esgoto sair lá de dentro do reator, o ASB, e agora mais rasinho, 60 centímetros de profundidade, mas tudo é escavação. Uma valinha aqui, né, com o tubozinho saindo, agora entra dentro de outro reator, que é o filtro biológico percolador, aí agora ele vai cair para dentro do filtro biológico percolador, né, e aí você tem que escavar aqui o buraco do bicho também, como você enterrou o ASB, vai ter que enterrar também ele, total ou parcialmente. Daí a pouco saiu do filtro biológico percolador, vai ter outra valazinha aqui, muito provavelmente, né, com uma caixazinha para fazer, mandar isso para o tanque de contato, né, onde você vai lançar a substância lá que vem da bomba dosadora para ficar aqui durante um tempo para fazer a desinfecção. E daqui o efluente vai sair tratado, vai cair dentro de um posto de visita, você tem que escavar esse buraco para poder construir esse posto de visita aqui na área do terreno, para ele vir para outro posto de visita, mais ou menos escavado, um buraco mais ou menos aqui assim, para sair daqui e sair escavando agora vala, para colocar tubo, e buraco para os postos de visita Veja que não é posto de visita, o posto de visita vai ser construído aqui dentro, ó. Construído aqui dentro, que você está escavando o buraco, e lembra, o buraco da escavação tem que ser maior do que a estrutura a construir. Por quê? Porque eu preciso garantir espaço para seu Manel, seu Antônio, seu Severino, Francis Gleis, todo mundo trabalhar lá dentro com segurança. E aí eu tenho as valas entre os postos de visita e vou fazendo isso até chegar lá no dispersor de energia, aonde normalmente é só mesmo, né, feito um ajuste do terreno aqui, para eu construir um muro de arrimozinho aqui em concreto ciclópico, com a chegada do negócio aqui, né, e aí eu tenho, vamos dizer assim, um enrocamento de pedra, que é feito aqui, e o esgoto vai cair aqui, lá na frente a coisinha cai bem tranquilamente dentro do rio, sem problema nenhum. Ou seja, veja que eu preparei o terreno nessa escavação maior, né? Nessa escavação maior, que eu chamei aqui de corte e aterro em campo, desculpe, que eu chamei aqui de movimento de terra e terraplenagem, né, e fiz vários trabalhos aqui, mas aí depois eu vou ter um outro tipo de escavação, que serão as diversas escavações a ser feitas na construção de cada unidade de sistema. Juninho, agora, o que é que eu faço? Bom, minha proposta é que para cada um dos orçamentos, eu chamaria até de sub-orçamentos, você vai ter itens. É um orçamento só, não sabe, colegas? Mas num orçamento só, você vai ter os itens para fazer o emissáriozinho chegar aqui, o item para fazer o tratamento preliminar chegar aqui, o item para fazer o reator aqui, para construir os reatores, como queira, o item para construir, fazer a desinfecção, seria separado, e o item para fazer o emissário de esgoto tratado
junto com o dispersor de energia, que faz parte dele, à parte. Então, eu teria itens, né, gerais, que eu já coloquei, serviços preliminares, movimento de terra e terraplenagem. No caso, o item 3 aqui, já que eu falei todas essas coisas, seria o quê, na opinião de vocês? Voltando para o sistema. Me ajuda. Quem dá um pitaco aí? Qual seria o próximo item geral do orçamento? Estamos construindo, estamos construindo. Bora, meu povo, me ajude. Vamos tentar, vamos tentar. É errando mesmo, é errando mesmo. Bora, meu povo. Ninguém. Deixa pra lá. Fabrini tá sem conseguir lá. Não sei. Pronto, tudo bem. Eu também não, professor. Totalmente meio travada. Todo mundo tá meio travado hoje. Vocês preferem que eu fique só falando mesmo? Pode ser. É porque, às vezes, realmente, às vezes não tá no dia bom mesmo. Acontece. Né? E aí, fico falando aqui? Vocês preferem? Tipo palestra mesmo? Não, é porque acho que eu não sei agora, não estou conseguindo raciocinar. Não, tudo bem. Vamos lá. Não, mas isso é natural, viu? Eu vou dizer por que é natural. Você não fica agoniado. Vocês são um povo chique, vocês são engenheiros e engenheiras chique, bicho. Agora, e é natural. Isso aqui é coisa que não é. Vocês não viram no curso de vocês. Isso aqui é tudo novo, é um mundo novo para vocês. Concorda comigo? Então não se agonie com isso, não. Certo? Rapaz, estou travado, não sei. Não, vocês sabem pra caramba. Agora, aqui nós estamos do zero, construindo do zero. Então não se agonie, não. Eu só estou querendo que a gente tente fazer um brainstorm mesmo, sabe? Jogar. Rapaz, professor, acho que é isso, sabe? E usando um pouco só de lógica mesmo, o que vier na cabeça. Tudo que a gente disser aqui é válido, a gente vai construindo, entendeu? Esse é o objetivo. Mas se você está se sentindo travado, quem quer que todos vocês, tá, não se agonie não, que é assim mesmo. Né? É assim mesmo, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Eu vou sugerir aqui que a gente coloque no item 3 o emissário de esgoto bruto. Certo? No item 4, a gente chega no tratamento preliminar. Certo? No tratamento preliminar, nós podemos até já dividir. 4.1, cadeamento. 4.2, caixa de areia. 4.3, caia partial. 4.4, estação elevatória de esgotos brutos. Esgoto bruto. Certo? E aí, eu vou para o item 5. Qual é o item 5? Saindo da minha elevatória, bem aqui, ó. Saindo da minha elevatória, bem aqui, eu tenho que item. Quem me ajuda? Assim que sai da elevatória. Nesse caso aí vai ser os reatores já, para colocar o reator? Pois é. Vamos seguir a lógica do esgoto, né? O esgoto chegou, a gente tem que seguir a construção do negócio. A hidráulica, né? Passou pelo PV, passou pelo gradeamento, não ficou na caixa de areia, decantou só areia, caiu lá no poço de sucção, as bombas bombearam, mas elas bombeiam para dentro do reator. Mas o que é que tem que acontecer entre a elevatória de construção? Porque nós estamos falando de orçamento é construção. Nós temos que orçar que unidade que vai fazer o esgoto sair de dentro do poço para dentro do reator. Bomba, né? São das bombas, a instalação das bombas. Mas já está no item aqui, ó, 4.4, estação de elevatório de esgoto, já está pronta, já construímos já. Qual é o próximo item? As bombas já entram no caso. Já entram na estação, isso. Então vamos lá, qual seria o próximo?
Professor, tem que ter algum, não sei se é tipo emissário para levar da bomba até o tratamento principal, que seria o reator, não sei. Ensaio de recalque de esgoto bruto por recalque, certo? Então, saindo da elevatória, eu tenho que agora enviar o esgoto bruto, só que agora bombeando para dentro do reator. Então, eu construo um emissário de esgoto bruto por recalque, certo? Essa canalização em vermelho aqui que a gente desenhou na aula passada. Aí, Aparecido entra com os reatores, né? Aí nós vamos colocar aqui, reatores. Veja que reatores é apenas o sexto item de vários numa estação de tratamento de esgoto, certo? Então, reatores 6.1, reator WASB, 6.2, filtro biológico percolador, né? O que mais? 6.3, aliás, eu até... Opa! Ah, Lázaro, tu quer entrar aqui? O que foi? Lázaro? Lázaro saiu e tá entrando pelo Gmail. Então, olha, reator WASB, eu até arriscaria dizer o seguinte, talvez aqui seria bom o item 6.1, serviços, deixa eu ver aqui, complementares, reatores, acho que tem um item, talvez um item poços e caixas. Isso. 6.1, reator WASB, 6.2, filtro biológico percolador, 6.3, poços e caixas. Então, aí, nesses poços e caixas, o que é esse item 6.3? É porque, chegando no reator, vai sair do reator poços e caixas, tanto para ir para outros reatores, né, para conectar, por exemplo, o reator WASB ao filtro biológico percolador, e o filtro biológico percolador para a área de desinfecção, como também vai, eventualmente, ter a caixa aqui saindo por gravidade aqui, vindo do reator, o ASB para o meu bicho lá, como é o nome? O meu leito de secagem, né? Então, esses poços e caixas eu vou ter aqui canalização, tubulações, vou botar assim, tubulações, poços e caixas, que são o quê? As interconexões hidráulicas necessárias por gravidade aqui, de caixas de inspeção e de tubulações, que vão fazer as conexões entre as unidades de sistema, né? Então, eu vou ter aqui, dentro desse reator, a construção de uma caixa aqui, aí outra caixa bem aqui para mudar de direção, igual a rede coletora lá, ó. Talvez, dependendo da distância, uma caixa intermediária, outra bem aqui. Isso vai vir por gravidade, o 3%, declividade aqui, 3%. Aí, saindo do reator, provavelmente eu vou ter uma caixa aqui, antes de chegar no filtro biológico, outra caixa aqui de entrada, e aí ele vai para dentro do bracinho de distribuição central, lá do filtro biológico percolador. Saindo do filtro biológico percolador, eu vou ter, eventualmente, também uma outra caixa, né, na saída dele, né, e antes da entrada no meu eu estou travando também, meu povo, na minha desinfecção, né, no meu tanque de contato, eu vou ter também outra caixa, etc, né, saindo aqui eu vou ter outra canalizaçãozinha do meu tanque de contato para dentro do posto de visita, então eu vou colocar um item no contexto da construção de reatores, chamado tubulações, poços e caixas, certo? E aí, evidentemente, que aqui eu vou ter, ó, os sub-itens respectivos, né, tubo PVC, diâmetro 150 milímetros, certo? Vou ter aqui 6.3.2, né? No caso aí, caixa de inspeção em alvenaria com tampa de concreto, 60 por 60. E aí eu vou especificando os materiais, certo? Mas vamos lá. Depois que eu saí dos reatores, na verdade, depois que eu passei do filtro biológico percolador, né? Eu vou ter aqui um outro item, eu vou chamar, não vou mais chamar de reator, vou chamar de desinfecção, certo? Na desinfecção, eu vou ter um item, né,
que é bomba dosadora de cloro, certo? Cloro, certo? Desculpem, pandemia. Bomba dosadora de cloro, item 7.2, tanque, tá, tubos, conexões e peças especiais, para você especificar aí as canalizaçõezinhas que vão vir lá da bombona de mistura para dentro da bomba dosadora, tem o bico injetor de cloro e tal. Então, os tubos, conexões e peças especiais do clorador. E, por último, aqui, vamos colocar aqui o nosso tanque de contato, né? O tanque de contato pode ser em fibra de vidro, pode ser em concreto armado, pode ser em pré-moldado, né? Normalmente em concreto ou em fibra. E tanque de contato, e colocamos poços e caixas aqui. Nós já colocamos os poços e caixas no contexto lá dos reatores. Eu acho que deveria aqui, então, entrar outros poços e caixas também. Populações, poços e caixas. Nesse item seria para você sair daqui e ir para dentro do PV, né? Aí você tem um item 8, que é o quê? Emissário de esgoto tratado por gravidade. Pronto. Então, você vai ter aqui tubulação, né? Tubulação, item 8.1. 8.1.1 seria tubo, PVC, ocre, DN 150 milímetros, digamos que seja, né? Mas vamos lá, vamos botar 200 milímetros, porque já pegou uma cidade todinha, não é possível que for o tempo todo só 150 milímetros, né? Deve ter aumentado. Então, 8.1.2, tubulação, né? Pronto. Deixa eu ver, tubo PVC, no caso aqui é o serviço, né? Assentamento de tubo, PVC ocre, né? Esse é o serviço, é só isso mesmo. Depois vai ter o tubo e depois vai ter o anel de borracha. Às vezes já vem incluído o anel de borracha. Então, 8.1 seria a tubulação, né? E 8.2, poço de visita em anéis de concreto pré-moldado, DN 1000 milímetros, profundidade até 1,50 m, certo? 8.3, poço 8.3, 8.1.2, não, eu disse aqui, não, né, Júnior? Não, é o item 2 mesmo, 8.2, não é nem isso, desculpem, colegas, é poço de visita, você pode até chamar de singularidades, o item, mas vamos deixar poço de visita, pode até também ser poços e caixas, viu aqui? Poços e caixas. Aí depois 8.2.1, aí sim, posto de visita em anel de concreto pré-moldado, tal, até 1,50. Digamos que lá no emissário, por raios que o parta, pegou outro, posto de visita igual isso aqui, vamos fazer assim. Posto de visita em anéis de concreto pré-moldado em profundidade, né, entre 1,50 e 250 metros, certo? Pegou isso. Pronto, paciência. Acabou-se. Então, aí você levou até lá embaixo. Aí, agora, você tem, como é emissário, você tem um item 8.3 ainda, que é o quê? Dispersor de energia. No dispersor de energia, você vai ter concreto armado, não, concreto estrutural FCK 20 MPa. Preparo mecânico, em betoneira, digamos. Aí você vai ter, esse é o item 8.3.1. Como é concreto, o concreto é armado, 8.3.2, você vai colocar armadura CA50. Aí você vai colocar 8.3.3, forma para concreto. Aí você vai colocar 8. Concreto, não foi? Dispersor de energia. Concreto, 8.3.2. Concreto ciclópico.
25% com pedras de mão. Pronto. 8.3.3, 8.3.2, 8.3.4, 8.3.5. Você vai colocar enrocamento, pedras de mão engastadas em alvenaria de pedra. Aí você vai botar 8.3.6, alvenaria de pedra argamassada, traço 1 para 5, digamos, cimento e areia, né? Um de cimento para proporção para 5 de areia. E aí você tem a parte de dispersor de energia e serviços. Evidentemente, que tudo que a gente colocou até aqui, a gente ainda tinha que, vamos, digamos assim, desenvolver ou detalhar, certo, meu povo? Tipo, cada um desses aqui, serviço preliminar, de estocamento, é isso mesmo, descapiminação, é isso mesmo, limpeza e regularização, canteiro de obra, barracão, instalações provisórias, vamos botar aqui 5, taxas e emolumentos, né, taxa, RT, CREA, não sei o que, mesmo de coisa, certo? Aí, depois de movimento de terraplenagem, corte e aterro em campo aberto, aí você vai fazer o corte e aterro, que no caso, nós... não ficou legal isso aqui não, porque a gente tinha cometido um erro, não foi? É 2.1, 2.2, aí aqui 2.3 e aqui 2.4. A gente disse que ia ser, movimento terraplenagem seria a escavação em campo aberto e também o aterro, né? O corte aterro compensado é composto de escavação e de aterro. Então, eu teria a escavação e teria o aterro. E aí eu teria a carga e transporte de caminhão basculante, né? Que seria aquele interno, e teria um outro tipo, carga e transporte de caminhão basculante também, né? Para bota fora, né? Com distância, esse termo aqui, ele está caindo em desuso, praticamente a gente não ouve mais, né? Isso era uns 15 anos atrás. Bota fora. Hoje só fala carga e transporte de caminhão basculante, dá a distância em quilômetros, enfim. Aí, aterro compactado, né? Então, o enrocamento com pedra de mão. Nós decidimos colocar aqui, para apoiar lá, proteger o taludezinho da nossa terraplenagem, que a gente disse que ia ficar com 1,50 m de altura, sei lá. Emissário de esgoto bruto, aí seria o segundo item. Ou seja, o primeiro item é serviços preliminares, o segundo geral é movimento de terra e terraplenagem, o terceiro item é... Eita, cadê ele? Tá aqui, ó, bem escondidinho. Emissário de esgoto bruto. Depois que a gente constrói o emissário de esgoto bruto, o tratamento preliminar. Ei, professor, e o que é que consta na construção do emissário? Vamos botar, 3.1. Eu vou construir o emissário, basicamente canalizações e postos de visita, né? Então, eu vou ter movimento, né, escavação em solo de segunda categoria, profundidade entre 1,50 e 2,50. Lembra que eu disse que nosso emissário chegou com 1,80 m, né? Eu dando meus exemplos doidos aqui. Então, chegou com 1,80 m, logo eu vou botar o item escavação em solo de segunda categoria entre 1,50 m e 2,50 m. Aí eu escavei, né? Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou assentar, né? Assentamento de tubulação, né? De tubo, PVC, ocre, BN, 200 milímetros, que é o meu emissário, que está chegando lá na ET, lá, né? O assentamento do tubo. Depois que eu assentei a tubulação, é claro que eu também tenho que assentar a tubulação entre postos de visita. Então, construção, né? Instalação de postos de visita em anéis de concreto pré-moldado, né? DN 1000 milímetros, digamos. Aí tem, às vezes, um detalhamento maior, mas eu vou deixar assim mesmo. Aí, depois, instalação de posto de visita, ora, eu estou construindo, você tem que imaginar mesmo, eu escavei, estou colocando a canalização do emissário, coloquei o posto de visita, né, e agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o reaterro, concorda? 3.4, reaterro
compactado de solo de solo sem controle com material da vala. Material de excelente qualidade, não precisa de controle, é uma obra pequena, é só um trechinho aí de 25, 30 metros. Então, 3.4, reaterro compactado de solo sem controle com material da vala. Reaterrei, pronto, o que é que eu preciso fazer mais? Por agora, nada, porque como eu estava lá mexendo no terreno, não tem retirada de pavimentação, recomposição de pavimentação, então depois vai ter a pavimentação, mas isso é lá em urbanização, que é um item lá embaixo, né, que aí são as obras complementares, ó, né, aí aqui é a parte hidráulica da ET, né, todinha e tal, aí terminei aqui, ó, aí eu vou ter o item 9, obras complementares. Nessas obras complementares, eu ainda vou ter, ó, um item 9.1, né, eu vou ter guarita, eu vou ter outro item, 9.2, como é o nome que eu disse lá? Casa de quadro de comando de bombas, do quadro de comando de bombas. Outro que eu vou ter, casa do grupo motogerador, 9.4, eu vou ter casa de química, né? Tudo isso são construções que eu vou fazer lá. E dentro dessa construção, ó, só para vocês terem ideia, 9.1.1, eu vou ter toda a obra de construção específica da guarita. Portanto, eu vou ter, ó, o terreno já está limpinho, então não preciso limpar mais nada. Então, eu vou fazer o quê? Gabarito, locação de obra, gabarito de madeira. Isso que eu digo, valeria muito a pena vocês pagarem a disciplina como ouvinte lá de construção civil. Pra você ter uma noção, certo? Locação de obra em gabarito de madeira. Depois, o que é que eu vou fazer? Loquei. Escavação de vala. Até 50, né? 9.1.3, cavei a vala, aí alvenaria de pedra argamassada, o alicerce. 9.1.4, aterro de caixão, certo? Caixão é aquela parte que fica entre os alicerces para você fazer o piso, né? Aí você vai fazer aqui, ó, cinta de impermeabilização. E você faz, em cima da cinta, você constrói a parede. 9.1.6, alvenaria de vedação, de tijolo, furado, 8 furos, meia vez. Meia vez significa que o tijolo é assentado em pé, certo? Com argamassa de cimento e areia, traço 1:5, certo? Pronto, um exemplo. Isso são exemplos, viu? Aí você fez a vedação. Agora você vai fazer 9.1.7, contrapiso, teto, magro. Magro significa que ele não é estrutural, certo? É só para fazer uma vedação impermeabilizante interessante e resistente o suficiente para fazer o piso. Aí, depois aqui eu vou ter embolso. Tem grosso modo mesmo, só para a gente ter uma ideia. 9.1.9. Eu vou ter esquadrias. Esquadrias em alumínio. Alumínio anodizado. Preto fosco. Aí eu vou ter 9.1.10. Já fiz tudo, né? Já fiz o contrapiso, não foi? Aí eu vou colocar aqui piso cerâmico. Né? 20. E aí, 4, tá bom. 9.1.11. Aí eu vou ter... Aí começa a entrar lá no banheiro, né? Aí você vai colocar as peças, o vaso sanitário, etc, etc, né? E o que mais? Pintura. 9.1. Não, pintura nova. Já estou em piso cerâmico. Era bom, antes do item aqui, e depois de embolso aqui, na verdade deveria entrar 9.1.9, deveria entrar instalações hidráulicas, né?
E 9.1.10, instalações elétricas e telefônicas, certo? Na guarita, vai botar lá um computadorzinho para Francis Gleide ficar no WhatsApp, conversando com a nega e tal. Então, vamos lá. Então, vamos lá, brincadeiras à parte, você vai ter, aqui estou colocando para a noção de vocês, os itens, subitens para a construção da guarita. Vai ter subitens semelhantes para a construção do quadro do grupo. No caso do grupo do comando de bombas, vai ter, aí aqui, ó, telhado, né? Para não ficar coisas, né? Então, madeiramento e coberta, certo? E assim vai. Eita, caramba, esse arquivo desse tamanho, tá dizendo que eu não salvei lá ainda. Já pensou, hein? Vou botar um salvamento automático aqui. Os principais. Pensou? Perder tudo que fez. Aí, você tem madeiramento e coberta, né? E aí vai. Aí, você tem parecidos, mesmos subitens aqui, 9.2.1, né? E vai-se embora. Para o caso do comando de bomba, só não tem um banheiro lá, né? A casa do grupo, de modo geral, é a mesma coisa, vai ter piso, vai ter parede, vai ter coberta, vai ter instalações elétricas, não vai ter hidráulicas, mas vai ter instalações elétricas, você ligar o interruptor, vai ter uma luzinha lá, vai ter, né, assim. Casa de química do mesmo jeito, vai ter, às vezes, umas prateleirazinhas lá, não sei o quê, papapá, construída em cimento e tal. Então, aí, ei, Júnior, mas, e, cara, isso aí não dá certo pra mim, não, cara, eu não sei disso aí. Lógico que não. Aí você vai fazer aquilo que eu disse, é um colega seu da área de construção civil, que vai ser seu parceiro e vai ajudar, e vocês vão trabalhar junto. Ele faz a parte, você paga a parte dele, né, e vocês trabalham em parceria. Ninguém pode fazer tudo isso sozinho, não. Certo? Então, eu vou ter todas essas obras complementares relativamente a, como eu falei aqui, da casa construtora, né, da casa de química lá, da guarita, tal e tal. Só que, fora isso, meu povo, sabe o que é que eu ainda tenho de obra complementar lá embaixo? O item 10. O item 10, eu tenho acesso a veículos. Né? Acesso a veículos. Você vai colocar aqui, né, regularização, terreno, a base compactada, areia grossa, certo? Aí você vai ter assentamento de parquetes intertravados em concreto pré-moldado. Aí você vai ter meio fio, né? Eita, Júnior, aqui tá errado. 10.1, 2, 10.3, né? Meio fio em concreto pré-moldado. E depois que você fez o acesso a veículos, você vai ter acesso a pedestres, né? Você vai ter mesma coisa, né? A regularização do terreno. Você vai ter a calçada. Então, você vai ter um contrapiso em concreto magro. Você vai ter um assentamento, não, então, um cimentado com, peraí, só um minutinho. É complicado isso aqui, viu? Não é, uma coisa é outra, vamos lá, cimentado, fica difícil concentrar, desculpem, cimentado com juntas e dilatação, cimentado liso, bom, não tá lá esses Roberto Carlos, não, a gente pode encontrar nomenclaturas melhores depois, enfim, mas é só para dar um exemplo para vocês do que é que envolve o orçamento. No caso aqui, eu estaria fazendo, ó, essa calçada todinha aqui, né,
E aí, nesse caso, também envolve um meio fiozinho, né? 11.4, meio fio em concreto pré-moldado dessa calçada. Aí, outro item também, ó, aliás, meu povo, muitas das vezes, essa parte aqui que eu estou fazendo, assim, ó, depois termina aqui, casa de química, certo? O que pode ser aqui é um item, só ele, bem grandão, com letra maiúscula, chamada urbanização, certo? Depois teria um outro item bem grandão, também itemizado, chamado paisagismo, certo? Aí, você tem aquele item que chama, no final da obra, se chama, que até tem a parte de limpeza da obra, são serviços complementares. Aqui eu chamei já aqui, não foi de serviços complementares, obras complementares, né? Aí tem serviços complementares dentro de... Obras complementares é uma coisa, serviços complementares é outra. Serviços complementares, por exemplo, eu vou até botar por último aqui, geral, que é para você saber que é na finalização. Serviços complementares, por exemplo, plantio e rega de grama, é um serviço complementar. Deixa eu outro serviço complementar, limpeza, deixa eu botar aqui, esse aqui primeiro. Limpeza do terreno. Não, limpeza do terreno não, limpeza da obra, certo? Para entrega. Então, ó, deixa tudo bonitinho para o governador vir achar bonito, certo? E bater palma no dia da inauguração. Deixa pintadinho, tudo bonitinho, com os meio-fio pintados em caiação, 3 mãos, branco, tá, não sei o quê. Plantio e rega de grama por 30 dias, só até o governador chegar, depois deixa a grama morrer, né? Isso é uma crítica que eu faço, certo? Então, pode rir aí, se quiser kkkk, mas é triste, né? Mas nós vamos fazer uma ética, vamos botar, inclusive, um sistema de reuso aí para poder irrigar essa grama, assim, ficar tudo bonitinho, né? Diferente, é outro nível, outra realidade, século XXI, 2030. Aí, paisagismo, um itemzão, serviço complementar. Acabou, você tem mais o que fazer, não, é correr para o abraço. Então, aqui para cima, depois que eu terminei a parte das obras complementares de construção das unidades de sistema, essas aqui, então aí eu comecei a fazer uma urbanização, né? E aí eu coloquei o acesso a veículo, acesso a pedestre, acho que item 10.0 deveria ser aqui, e aqui deveriam ser os seus respectivos itens e subitens, certo? Acesso a veículo, ponto 1 aqui, certo? Ponto 2 aqui, certo? Ponto 3 aqui, e assim sucessivamente. Já que acesso a pedestre seria ainda o item 10, só que agora 10 ponto alguma coisa, né? 10.2, né? E assim vai, ok? Tá entendido? Então, aí o acesso a pedestre, aí eu faço a regularização aqui, seria 10.2.1. Você sai fazendo a lógica, né, de construção na sequência. 10.2.2, 10.2.3, cimentado, isso tudo eu fiz acesso a pedestre. Quando eu terminei, fiz o meio-fio da calçada, aí eu olho para o projeto e digo, o que é que falta construir aqui ainda dentro? Ah, rapaz, falta espalhar a brita, né? Que é na urbanização. Então, vou botar 11, às vezes você pode botar isso também em paisagismo, mas vamos botar em urbanização, 11.5, né? Leito de brita, espessura igual a 5 centímetros, né? Leito de brita número 1, às vezes bota brita 0, vamos botar número 1, bota também. Leito de brita número 1, espessura 5 centímetros, espalhada a camada aqui, aonde não tiver calçada, aonde não tiver acesso de carro, nem de gente, nem de nada, e onde não tiver jardim, nem grama, ele coloca isso aqui, certo? E aí você tem a urbanização. Por último, eu tenho aqui, no item 11.6, eu tenho a cerca de arame farpado, 11 fios, mourões de concreto moldado, mourões de concreto pré-moldado, estaca, ponta virada, H igual a 2,50 m. Pronto. Faço a cerca e faço 11.7, portão de acesso para veículo
duas folhas em aço galvanizado, inclusive mourões de concreto. Conforme projeto. Tem que fazer um projetinho do portão. Já vem padrão CAGES. Vocês já devem ter visto até isso lá no termo de referência da CAGES. Portão de acesso e 11.8, portão de acesso para pedestres. Aí coloca, né, as dimensões, que eu não estou me lembrando agora, para pedestres. Aí tem 0,80 por, sei lá, 1,80 m. Bem, aí eu não me lembro, acho que deve ser em torno de 4 metros por 80, não lembro. Mas isso é padronizado, você pega lá, é só, nesse caso aí, praticamente um Ctrl+X, Ctrl+V, neste aspecto, nada do outro mundo. Então, olha, veja só, eu estou chegando no final das contas, eu regularizei o terreno, fiz terraplenagem. Depois eu fiz as escavações para assentar as tubulações, os poços e caixas. Fiz escavação para construir o tratamento preliminar. Dentro do tratamento preliminar, evidentemente, vão ter todas as suas obras acessórias internas, como eu já detalhei, né? Aqui teria gradeamento, caixa de areia, não foi? Ou eu não detalhei isso? Gradeamento, caixa de areia, deixa eu ver. Não, eu me emocionei aqui com os detalhes do coisa que ainda nem cheguei nos reatores, não foi? Passei, foi direto dos reatores. Quer ver? Se não foi? Não, tá aqui eles, ó. Reatores, estação, a emoção não foi tanto. Então, gradeamento, né? Então, aqui eu vou especificar, certo? Grade, barra chata, em aço, inox. Aí bota as dimensões da bicha, né? Da bicha, 3,6 por aço transversal, né? 3,6 por 38 milímetros, né? Por 80 milímetros, que seria o tamanho da grade, né? Aí eu colocar aqui 4.1.2, bandeja em concreto moldado, de drenagem, conforme projeto. Aí o cara vai lá olhar como é para mandar fazer. Caixa de areia, né? Aí na caixa de areia, o que é que entra, basicamente? Portas, com portas, né? Ou então, às vezes coloca stop logs, construídas em fibra de vidro, porta, acionamento manual, compõe em fibra de vidro, aí coloca as dimensões da bicha lá, vai depender do projeto, né? Conforme projeto. Aí, às vezes, a gente coloca aqui, eu estou colocando conforme projeto, mas você coloca aqui as dimensões da bicha, certo? Vai ser construída lá. Antigamente se fazia com porta de madeira, com proteção, com óleo de linhaça, não sei o que, para impermeabilizar, né? Hoje tem fibra de vidro, então é mais comum, né? 4, aí pronto, na caixa de areia basicamente é isso, porque a própria caixa de areia vai ser uma obra feita de concreto armado, né? Dentro disso aqui, você em algum momento vai criar o item para concreto armado. Então aí, calha partial, aí você vai especificar a calha partial, né? Calha partial, construída em fibra de vidro, garganta, W igual a 3 polegadas, construção padronizada, um projeto. Aí você fez a calha partial. Aí, deixa eu ver o que mais. Desculpa aí, só coisas para me desconcentrar. Hoje está um dia bem interessante. Vamos lá. Aí eu tenho... Depois a calha partial. Aí eu vou ter 4.3.3, medidor de vazão, ultrassônico, com data logger,
marca, né? Aí você normalmente não coloca marca, aí você faz uma especificação genérica lá e tal, etc, que não pode ter marca na licitação, né? Etc. Certo? Aí, se for o caso, né? 4.3.4, haste para instalação de medidor ultrassônico em aço inox, certo? Não sei o que, aí vai. Então, o que é que eu estou querendo mostrar aqui? Que dentro dos itens relativamente ao tratamento preliminar, você ainda vai ter o detalhamento destes subitens dentro do detalhamento, né? E aqui, ó, antes de chegar na estação elevatória, você vai colocar aqui, né? Aliás, estação elevatória, dentro de estação elevatória, você vai ter, né? Conjunto, motobomba, centrífuga de eixo vertical, né? Aí vai, o que é que tem mais afora isso? 4.4.2. Aí, no caso, seria a tubulação de recalque, né? Entra lá no emissário por recalque. Então, aqui, como você instalou a bomba, você vai colocar boias de nível. Outra coisa, 4.4.3. Haste, guia para içamento de conjunto motobomba. Outra coisa, 4.4.4. Chicanas em concreto pré-moldado, quando for o caso, né, para separar uma bomba da outra. O que mais? Tem um item que eu estou esquecendo aqui, que também é muito importante, que é do nível de alarme lá, você tem, que também prevê, você tem os emissários, mas você também tem a instalação de bypass. Eu não coloquei em momento nenhum aqui a instalação de bypass, mas certamente aqui, em algum local, tem que ser previsto no tratamento preliminar, né, a canalização e instalação de bypass, que pega esse esgoto daqui, né, e se ele não for para a estação de tratamento, né, que ele saia daqui e ele seja levado para fora, certo? Seja levado para outro, né? Pode até encontrar-se aqui, ser conectado no emissário de esgoto bruto, né? Então, aí, ó, outra unidade complementar que é o bypass, né? E aqui na estação elevatória tem uma canalizaçãozinha chamada canalização de bypass. É ruim concentrar com mim chorando. Deixa eu ver. Canalização de bypass e o outro é do alarme lá. Eu estou me esquecendo do nome do troço. Professor, eu vou ter que sair agora, porque eu tenho um curso de lodos ativados. Aí eu vou sair agora, que é de meio-dia, começa. Tá, dona Moça, estou encerrando aqui, viu? Aí você tem a canalização que sai daqui e vem para cá, que é a canalização do extravasor, lembrei, extravasor, né? Você tem aqui a canalização de bypass e tem a canalização do extravasor. Então, como nossa aula já está mesmo no limite, né? Aqui são 12 horas, deu para nós, pelo menos, conseguirmos hoje, né, demonstrar os itens que nós devemos lembrar de incluir quando estamos orçando uma estação de tratamento de esgoto completa. Lembre-se que ainda nós não chegamos a detalhar a partir daqui, a parte emissário de recalque, né, que é a canalização basicamente, o reator WASB, que, se ele for construído e já vier pronto, fica mais fácil de orçar, porque você só coloca aqui o reator e o valor dele, 100 e tantos mil, mas lembre-se que, mesmo assim, você, às vezes, ainda tem algumas conexões e peças que você instala por fora. Ou quando você constrói ele em concreto, aí você tem que prever todas as canalizações internas, tanto para coletar o biogás, como para coletar escuma, como para coletar o lodo, como para fazer a coleta de amostras, né? Escadas, aí na escada você pode fazer ou metálica ou em concreto, mas aí você vai ter que fazer um guarda-corpo e fazer, né, vou disponibilizar, Aparecido, com certeza, cara, isso aqui eu vou colocar para vocês, né?
E você vai ter, portanto, que colocar o acesso, né, para o guarda-corpo e o corrimão da escada. Então, todos esses itens, de nada, cara. E aí você vai prever no orçamento, até do reator mesmo, né? E depois os postos de caixa, ou seja, cada um você vai detalhando. Lembra que ainda tem o danado aqui do leito de secagem para poder eu fazer aqui a tubulação, que tem as caixas de inspeção aqui, ó, em alvenaria, com tampa de concreto, né, 60 por 60, e eu tenho aqui a canalização, tubo de PVC, no diâmetro de 200 ou 250 milímetros, com declividade de 3%, aqui chegando, aqui com tantos metros, até desaguar no aterro. No aterro, tem um projeto, no aterro não, no leito de secagem, tem aquele areião, tem aqueles tijolos com instalado com junta livre, etc., no projeto do próprio leito de secagem, tem também aqui em redor feito de concreto armado, etc., né? Ou seja, cada uma dessas unidades você vai fazer o detalhamento específico. E lembre, cada uma delas, para construir, tem que fazer a escavação, construir o negócio, depois reaterrar, depois pavimentar, e no nosso caso aqui, não seria pavimento, nós espalharíamos aqui um colchão de brita, né, em redor das instalações, né, e lembra que depois eu tenho que fazer a urbanização disso, né, às vezes você vai ter que mandar confeccionar umas placazinhas de segurança do trabalho, aquelas EPCs, né, equipamento de proteção coletiva, mostrando a placa, né, risco biológico, tal, aí colocando a plaquinha, reator WASB, volume, tantos metros cúbicos, TDAH, tantas horas, ou seja, uma ET organizada, bem sinalizada, certo? Isso aí tudo em obras complementares, na verdade, serviços complementares. Obras complementares, a AET são essas casas aqui, né? E aí, urbanização, como a gente já comentou aqui, são esses acessos e tal. E aí, no final de tudo, né, que eu construí tudo, que eu deixei tudo bonitinho, eu vou fazer apenas a urbanização, que aí inclui, inclusive, a construção de uma cerca de proteção, acesso a veículos, acesso a pedestres, né, meio fio, calçada, leito de britas, cerca de arame, né, portão de acesso. Terminei, vou fazer paisagismo, então vou fazer aqui gramado, né, grama esmeralda, né, aquela grama tapete, tal, bem bonitinho, tal, né, e aí você prevê até um custo de aguação, né, plantio e rega, você pode colocar aqui também, plantio e rega 30 dias, ou em serviço complementar, você que escolhe. Aí, afora o plantio de esmeralda, você pode até colocar aqui aqueles outros cultivares, né? Cultivar, arbóreo, arbustivo, como é que chama? Arbustivo, tipo pitangueira, sei lá. Aí você bota aí, para ficar bonitinho em redor, tudo chiquezinho, etc., né? Para ficar bonito, para o governador achar bonito quando vier inaugurar, né? Estou brincando, né? Na verdade, isso é para melhorar o aspecto, né, da etna na comunidade. Então, meu povo, isso aqui são os itens, certo? Os itens principais a considerar na elaboração de um orçamento sintético, certo? Para a construção de uma estação de tratamento de esgotos. Isso aqui vale para qualquer estação de tratamento de esgoto e para qualquer tamanho. Evidentemente que quanto maior for a estação de tratamento, mais complexo vai ficando o orçamento, mais itens e mais detalhes, especificações vão ocorrer. Mas, em suma, de modo geral, já lhe dá uma noção razoável do que é que envolve elaborar um orçamento sintético para a construção de estação de tratamento. E deixa eu dizer uma coisa a vocês têm que saber fazer isso. E lembre-se, você não tem a obrigação de saber tudo isso ao mesmo tempo. É paradoxal, porque você é um projetista que é chamado aqui para fazer o projeto hidráulico da ET. Mas para construir a ET é tudo, não é só o reator, não é só as canalizações, não é só perda de carga, não é só TDAH, não é só, entende? Declividade. Envolve toda essa complexidade aqui. Aí você vai trabalhar em parceria com o engenheiro eletricista, em parceria com o engenheiro civil, em parceria com o engenheiro mecânico. Lembra que eu nem incluí aqui, né, a gente tem tanta coisa falando, realmente eu entendo que é muito conteúdo, nem incluí aqui a questão da parte do tratamento do gás, né, colocando lá o chamado flare, né, o queimador lá para dar um tratamento do gás.
né, que pela norma brasileira requer a queima. Então, tudo isso a gente inclui, mas vocês já estão cientes, né, de que para projetar uma estação de tratamento, a gente tem que levar tudo isso em consideração. E a minha expectativa era que, se Deus permitir, nessa próxima aula, né, nós tentássemos fazer um orçamento desse procurando os preços, ou seja, tentar montar uma planilha dessa aqui, né, para montar os preços, fazendo o cálculo da escavação, fazendo o cálculo do assentamento, fazendo a pintura, fazendo a cerca, fazendo pequeno, lógico, né? Nós faríamos aqui, certo? Uma pequena estaçãozinha, faz a escavaçãozinha, coisa bem simples. A gente tenta preencher uma planilha dessa. Para isso, eu queria que todo mundo preenchesse uma planilha semelhante a essa, né? Preparasse uma planilha para você ir montando aí, você ir digitando, né? E fazendo as contas comigo. Queria todo mundo de calculadora na mão, aula que vem, e todo mundo preparado para a gente montar junto uma planilha do sistema de esgotamento sanitário da Baixa da Égua, lá na Cidade do Cão, perdeu as botas. Pode ser, aí a gente faria isso na quinta-feira, se Deus me der vida. E a gente tentaria, eu vou baixar a tabela da CEINFRA mais atual, e aí a gente faria um orçamentinho pequenininho para lhe dar a noção de início, meio e fim. Eu sei que é muito assunto, eu estou tentando colocar para vocês uma disciplina de 80 horas em 2 aulas, então entenda a minha angústia, eu fico tentando passar o máximo de conteúdo que der, adaptando especificamente a ET, né? Oi, Fabinho, fica à vontade. Professor, não teria como essas aulas que são de 10 horas, o senhor iniciar um pouquinho mais cedo para não terminar tão tarde, não? Acho que a gente pode ver sim, deixa eu ver aqui. No caso, seria Pelo menos na sexta, ou na quinta. Na quinta e sexta-feira. na sexta. O dia que o senhor der aula síncrona, né, a gente começar umas 9, 9h30. Só para não terminar tão tarde. Para mim dá certo. Para mim dá certo. Porque normalmente eu só me organizo as coisas aqui, eu não tenho aula antes, não. Nesses dias, não. Então daria certo começar um pouco mais cedo. Pronto, eu vou falar no grupo se o pessoal, todo mundo, ninguém tem aula, né? Pronto. Se não, veja aí, porque tem só esse aspecto aí, né? Se alguém tiver aula, para não prejudicar ninguém também, né? Embora quem pode entrar depois, e aí, de modo geral, o pessoal as aulas têm sido bem assim, do tipo, pode falar aí, professor, depois qualquer coisa eu assisto a aula de novo, né? E a pessoa normalmente, de modo geral, não gosta de perguntar nada, não gosta, né? Então, dá tranquilo aqui para tentar fazer, viu? Na minha agenda aqui dá certo. Então, começaríamos umas 9 horas, tá bom? Eu mandei aqui mensagem no grupo perguntando se a gente pode iniciar de 9. Pronto, na quinta-feira. Pronto. Então, teríamos de 10 horas, eu tento ver isso aqui depois. Tentaria começar de 9 horas aqui. Vou lembrar aqui, depois eu ajeito. Tá dando certo aí pro povo? Pronto, 9 horas. Pronto. Então, ficamos acordados. Vou parar aqui a gravação da aula.